Muitíssimo bom dia! Este é o Daily Pius Notícias, a sua pílula diária de informação, e você ouve agora as principais manchetes dos principais portais de notícias do país. Segunda-feira, 3 de abril de 2023. Brasil. Forças Armadas orientam militares a se desfiliarem de partidos. Marcos Duval afirma que Lula sabia sobre atos de 8 de janeiro e recebeu minuta de intervenção federal dias antes. Comissão mista para a primeira medida provisória de Lula vira teste para governo. Senado deve votar 12 medidas provisórias em abril, mas impasse coloca em risco prioridades do governo. Deputado do Partido Progressista deve ser escolhido como relator do novo arcabouço fiscal. Arcabouço levará a uma alta brutal da carga tributária, diz ex-presidente do Banco Central. PT quer incorporar proposta de Múcio à PEC para mudar artigo 142 da Constituição. Grupo de trabalho da reforma tributária fará audiência pública na terceira-feira com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Brasil ganha 72 km² de território com recálculo de fronteiras, diz IBGE. Direito e Justiça. OAB diz que advogados continuam com direito à prisão especial. Ação contra Bolsonaro no TSE entra na parte final e alegações finais devem ser apresentadas nesta semana. Justiça mantém prisão de agente penal suspeito de matar cinegrafista por causa de uma pizza. Receita aplicou mais de 44 bilhões de reais em multas derrubadas pelo STF. Policial preso no Ceará por matar amigo é frio e sem sentimento à vida humana, diz juiz. TST impõe regras para bloqueio de CNH e cartões de devedores nas execuções trabalhistas. Notícias locais. Taxa de recusa de doação de órgãos atingiu recorde em 2022. Reservatórios chegam ao fim do período de chuvas com maior nível em 12 anos, diz ONS. Passagem de ciclone traz alerta de ressaca marítima do litoral do sul até sudeste. Ameaças de massacre reduzem frequência de alunos em escolas do Distrito Federal. Após liberação da Justiça, Prefeitura de São Paulo começa nesta segunda a retirar barracas de moradores de rua durante o dia. Uma pessoa morre em Candeias, Bahia após ser atropelada em praça por micro-ônibus. CNH do motorista estava vencida. Adolescente bate em árvore e capota carro enquanto mexia no celular em Araguaína, Tocantins. Motorista tem carro clonado e fica sem o documento depois de transferência irregular no Detran de Maricá, Rio de Janeiro. Jovem que morreu após moto perder controle em buraco em Maringá, Paraná, publicou meme sobre o mesmo assunto meses antes. Aspas, quando você vê o buraco, mas já é tarde demais. Páginas policiais. Ladrões não conseguem arrombar concessionária e ateiam fogo à loja em Passos, Minas Gerais. Motorista é flagrado dirigindo o ônibus sem para-brisa e de capacete entre Cristalina e Catalão, Goiás. Usuários de drogas provocam incêndio na Cracolândia, em São Paulo, após abordagem policial. Adolescente é apreendido com quase 280 quilos de maconha em rodovia de Ourinho, São Paulo. Mulher é presa pela polícia militar após viajar mais de 1.000 quilômetros e tentar vingar a morte da mãe em Goiânia. Polícia investiga esquema financeiro que pode ter prejudicado 500 pessoas no interior paulista. Casal é preso em Contagem, Minas Gerais por furto de eletrônicos avaliados em R$1 milhão. Polícia prende tarado do carro preto, suspeito de mostrar partes íntimas para mulheres na Asa Sul, em Brasília. Operação contra garimpo ilegal prende 2 militares no Amazonas. Argentinos submetidos a trabalho escravo são resgatados em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Você está no Daily Pius Notícias, o seu resumo de notícias no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Internacional. Papa celebrou missa do Domingo de Ramos. Caso contra Trump se baseia em fraude contábil e prisão depende da gravidade das outras acusações. Oposição de direita derrota primeira-ministra Sanna Marin em eleições na Finlândia. Blogueiro militar russo é morto em explosão de café em São Petersburgo. Número de feridos sobe para 25. Mulher é detida por explosão em café em São Petersburgo, dizem autoridades russas. Rússia acusa a inteligência da Ucrânia de autoria de ataque que matou blogueiro em São Petersburgo. Em meio à crise, presidente do Equador autoriza posse e porte de armas para civis. Ministra francesa é criticada por aparecer na capa da revista Playboy. Cesto de balão pega fogo no ar e mata 2 pessoas no México. Bombardeio russo deixa 6 mortos no leste da Ucrânia. Coreia do Norte acelera a produção nuclear do país. Doador de esperma é processado após mães descobrirem que ele é pai de 270 crianças na Holanda. 3 pessoas são presas após tingirem de preto fonte em Roma. Economia e negócios.
Itens consumidos na Páscoa subiram 3 vezes mais que a inflação em 2023. Rio de Janeiro estuda a implantação da primeira fábrica de fertilizantes no estado. Tributação de fundos exclusivos deve ficar para segundo semestre. Projeção de investimentos privados no setor ferroviário ultrapassa 170 bilhões de reais, mostram dados da ANTT. Justiça Suíça abre investigação sobre a aquisição do Credit Suisse pelo grupo UBS. Arábia Saudita e OPEP anunciam cortes na produção de petróleo. Operações comerciais entre Brasil e China sem uso de dólar devem ter início em julho. BNDES aprova financiamento de 907 milhões de reais para 4 parques eólicos no Nordeste. A ANTT suspende venda de passagens da Expresso Concorrência e abre processo de cassação da autorização da empresa. Em mega operação, estaleiro de Itajaí exporta iates avaliados em 140 milhões de reais para a Itália. Esportes. Palmeiras vira piada nas redes sociais após perder invencibilidade para o Água Santa. Bahia é campeão baiano e se torna a segunda equipe do Brasil a conquistar 50 títulos estaduais. Milan goleia Napoli fora e ganha moral para duelo pela Champions. Chelsea demite o técnico Graham Potter e anuncia substituto provisório. Bragantino está perto de anunciar o atacante uruguaio Inácio La Quintana, do Peñarol. Árbitro da joelhada em Lucas Romero, ex-Cruzeiro no México. Jorge Jesus vira alvo da seleção da Arábia Saudita, diz jornal. Adson Batista diz que Felipe Viseu não joga mais pelo Atlético Goianiense. Botafogo aumenta valor de proposta e tenta liberação imediata de Diego Hernandes. Fórmula 1. Verstappen acusa Hamilton de não seguir regra ao ultrapassá-lo. Stock Car. Thiago Camilo extravasa emoção e se torna o maior campeão em atividade. Boxe. Belfort vence Jacaré por pontos e Aldo empata com Jeremy Stevens. Judô. Rafaela Silva vira número 1 do mundo após ouro na Turquia. Ginástica. Bárbara Domingos é bronze em etapa da Copa do Mundo. Surf. Ondas gigantes em Itacoatiara atingem 10 metros e atraem surfistas. Estas foram, portanto, as principais notícias do início dessa manhã. Compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também se mantenham bem informadas. Curta, comente e faça a sua inscrição no nosso canal. Até mais!